Olá, pessoal! Muito boa tarde a todos vocês. Vamos então para mais uma live, para mais uma aula semanal. Não sei se todos viram, né? Mas nós adiamos a live, posteriormente, né? Eu fiz essa live no dia de hoje, porque ontem eu não consegui estar aqui com vocês. Mas aí, então, nós vamos dar início nessa quinta-feira. A gente vai falar hoje de desparasitação, de candidíase de repetição, alguns sinais e sintomas para a gente entender quando o nosso paciente está parasitado, né? Porque, pessoal, isso é de extrema importância, principalmente para você que trabalha com ozonioterapia, que trabalha com as terapias integrativas. Parasita, gente, deixa vários sinais e sintomas, assim, de muitos prejuízos, de muitos malefícios para os pacientes. Então, essa live de hoje é bem importante. Já compartilha aí com as pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre isso, para todos os profissionais de saúde, principalmente para aqueles que trabalham com a integrativa, que têm a intenção de trabalhar com saúde integrativa. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando, para o Instagram ir avisando que nós estamos online para a gente dar início, tá bom? A gente vai falar também sobre alguns exames laboratoriais que a gente consegue avaliar para saber se o paciente tem parasita, para saber se o paciente realmente tem algum verme, né, que tá ali causando algum malefício para ele. Mas, pessoal, já queria deixar bem claro aqui para vocês que antes da gente investigar o exame laboratorial do meu paciente, saber se realmente ele tem algum parasita, a gente tem que dar muito valor para a clínica que o paciente me apresenta. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre esses sinais e sintomas que muitas vezes eles não são característicos, né? Que a gente sabe, né? Que é alteração intestinal, se o paciente tem uma constipação, ou se o paciente tem uma diarreia, às vezes apresenta alguma coceira ali anal, né? Tudo isso sim engloba a questão de parasitas, mas existem alguns outros sinais e sintomas que não são tão característicos assim. Então, a live de hoje é para a gente alertar a todas as pessoas, né? Principalmente para os profissionais da área da saúde, quando for tratar o seu paciente, né? Saber identificar se realmente aquele paciente tem parasita. Ok, pessoal? Bom, vamos então dar início na nossa aula de hoje. E eu separei aqui então alguns sinais e sintomas que nós precisamos ter atenção quando o paciente refere pra gente, né, a sua queixa principal, e às vezes nem é a queixa principal dele, mas se ele relata, já vale você ter aí, acender uma luzinha de ideia que isso pode sim ser parasita, tá? E um desses sinais e sintomas, como eu já falei aqui então para vocês, é com relação ao sistema gastrointestinal do paciente, né? Então, se é um paciente que tem uma diarreia crônica, se é o paciente que tem muitas vezes constipação, se é um paciente que apresenta falta de apetite, ou então se é um paciente que apresenta um apetite aumentado principalmente por doce, por açúcar. Por quê? Porque os vermes, pessoal, eles se alimentam das minhas vitaminas, dos meus minerais, de tudo aquilo que o meu corpo tem. Por isso que exatamente ele tem esse nome, parasita, né? Então, ele vai consumir todas essas vitaminas que eu possuo no meu corpo. Então, alguns sinais e sintomas são bem característicos, né? Como nós já falamos, então, que é do sistema gastrointestinal, que é desse aumento do apetite, ou muitas vezes a falta do apetite, tá? Então, quando o paciente te relata isso,
Você já pode aí ter uma ideia que pode ser parasita, tá? Mas, pessoal, os parasitas, eles têm algumas características de migrar dentro do nosso corpo. Então, existem parasitas que podem se alojar no nosso fígado, existem parasitas que podem se alocar no cérebro, no pulmão. Então, alguns sinais e sintomas não são característicos, né? E muitas vezes a gente nem desconfia que pode ser verme, mas às vezes é. Então, vale a pena investigar, fazer essa investigação, tá? E aí, pessoal, falando agora do fígado, o paciente pode apresentar sinais de náusea, né? Ele tende a ficar mais nauseado. O paciente pode apresentar uma cefaleia crônica. Então, aqueles pacientes que têm uma dor de cabeça assim, que ele te relata, olha, quase todos os dias, ou se não todos os dias, eu preciso tomar um analgésico, por exemplo. Você já pode pensar que isso pode ser um parasita, tá? Ou então o paciente, eu tô mais nauseado que o normal, eu não sei se eu comi alguma coisa que me fez mal. O paciente relatou que apresenta náusea, muitas vezes, principalmente após a alimentação. Você também pode desconfiar que esse paciente tem parasita. E aí, falando do sistema agora pulmonar, o sistema respiratório, alguns parasitas, eles acabam se alojando no nosso pulmão. E aí, pessoal, tem um sintoma assim bem característico que é uma tosse persistente, uma tosse seca persistente. E eu vi alguns estudos, eu analisei alguns estudos que muitas vezes aparece, né, na radiografia dos pulmões desses pacientes como se fosse uma pneumonia. Mas na verdade não é. Na verdade, esses parasitas, eles depositam os ovinhos ali, né, no sistema pulmonar, nos nossos pulmões, e aí acaba se caracterizando por uma pneumonia. Mas na verdade não é. Então vale também investigar se o seu paciente te apresentar esse tipo de queixa, tá, pessoal? Outro sintoma bem característico é uma anemia persistente. Uma anemia persistente, pessoal, ela pode também, né, caracterizar por vermes. Por quê? Lembra que eu falei aqui para vocês que o verme, ele acaba consumindo as vitaminas e os minerais? Então, o ferro, pessoal, né, que é o componente aí principal da minha hemoglobina, a B12, a B9, ela também é importante para a vida desse parasita. Então, esse parasita, ele vai acabar consumindo o ferro, a B12, e aí o paciente, ele tem uma anemia persistente, às vezes ferropênica, né, que é a falta de ferro, ou às vezes uma anemia macrocítica, que é a falta da B12, que é a falta da B9. Então, se o paciente te relatar que ele tá aí com uma anemia muito persistente, você pode também desconfiar que esse paciente, ele tem parasita, tá? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer para identificar que esse paciente está parasitado? Existem alguns exames parasitológicos, só que tem um porém. Ele é bem específico, né, para identificar se realmente esse paciente tem parasita. Porém, pessoal, vai depender muito do ciclo de quando os vermes depositam os ovinhos no intestino. Mas lembra que eu falei aqui para vocês que os parasitas, eles podem se alojar em outros órgãos? Pois é, aí é que tá o problema. Se esse parasita acaba migrando para outros órgãos, o paciente, ele não vai ter um exame parasitológico positivo, o que acaba dificultando muitas vezes no nosso diagnóstico, tá? Então, pessoal,
apesar da gente ter esse exame, né, para identificar, ele não vem positivo, né, se o parasita não tiver necessariamente no intestino, se ele tiver em outros órgãos. E existe uma coisa que também influencia bastante na hora da gente identificar, né, e a hora da gente identificar é a questão da lua. Por que a gente desparasita sempre quando surge uma nova lua? Porque é exatamente quando a lua muda de fase que os vermes colocam os seus ovos. Então, o exame parasitológico, ele vai identificar se existe presença desses ovinhos. Se eu não estiver numa nova fase de lua, provavelmente esse exame vai vir negativo. E aí o paciente acha que fez o exame parasitológico e que deu negativo, ele acha que ele não tem nada. Mas ele te apresenta todos os sinais e sintomas, ou mais de 2 queixas, né, que caracterizam então um paciente que está parasitado. Então aí dificulta muito o nosso diagnóstico. Não que nós temos que fazer diagnóstico médico, não é isso, tá, pessoal? Mas muitas vezes o diagnóstico é o que vai direcionar se você tem que fazer a desparasitação ou se você não precisa. Mas o exame parasitológico, como eu falei, apesar dele ser muito específico, ele não é tão sensível por conta dessas questões que nós falamos, que é com relação à lua, né? Que é com relação se realmente aquele parasita não está ali no intestino, então você não vai conseguir fazer a identificação desses ovinhos. Então, o exame parasitológico, apesar de vir negativo, ele não significa que o seu paciente não tem parasita. O que vai fazer você identificar se realmente esse paciente está parasitado? O que vai fazer você identificar é a clínica do paciente, então esses sinais e sintomas que nós falamos, cefaleia crônica, diarreia, constipação, um cansaço excessivo, uma indisposição muito grande. Isso também pode ser parasita. Então, se ele relatar algum desses sintomas, você pode desconfiar, tá? E aí, pessoal, também existe um outro exame que eu gosto de utilizá-lo e na verdade, eu só faço identificação se o meu paciente está parasitado a partir desse exame, para não ter aquela questão de um falso positivo, tá? Para o exame parasitológico dar positivo para parasita, o paciente ia precisar colher 5, 6, 7 amostras de fezes. E aí, às vezes, acaba por um período sendo muito estendido e acaba dificultando na hora de você fazer o seu tratamento, certo? Então, é por isso que eu não avalio o exame parasitológico, tá? Qual que é o exame que eu avalio para saber se esse paciente realmente está parasitado? Por incrível que pareça, somente o hemograma, pessoal. O hemograma, pessoal, existe um marcador que se chama eosinófilos. Os eosinófilos, eles fazem parte das células de defesa do meu organismo. E quando que eu vou ter um aumento de eosinófilos? Justamente quando eu tenho uma parasitose ou quando eu tenho uma alergia. E aí, pode ser uma alergia tardia alimentar? Pode. Pode ser uma alergia rinite? Pode, pessoal. Porém, quando os eosinófilos estão ali 150 para mais, ou na porcentagem eles estão acima de 3, eu já consigo identificar que esse paciente realmente ele não só tem uma alergia, como ele também está parasitado. Então, é nesse momento que eu preciso trabalhar com ele desparasitação, tá, pessoal?
E também, dentro do hemograma, eu consigo identificar se esse paciente tem uma anemia persistente, né? Lá nas hemoglobinas, consigo identificar se está nos valores ideais, ou se esse paciente está com uma hemácia muito pequena, que é o que caracteriza a falta de ferro, ou se essa hemoglobina ela está muito grande, que é o que caracteriza a falta da B12 ou a falta do ácido fólico, tá? E aí também envolve outros micronutrientes, como zinco, como biotina, né? Então, pode ser somente a falta desses micro e macronutrientes, essa anemia? Pode, pessoal, pode ser. Mas como que você vai saber diferenciar a relação dos eosinófilos, como nós falamos aqui, e você também pode pedir para esse paciente a solicitação desses micro e macronutrientes, tá? Da ferritina, para saber como é que tá essa reserva de ferro. Você pode solicitar para ele dosagem de B12, dosagem de ácido fólico. Tudo isso vai ser importante para você conseguir fazer essa diferenciação se existem, né, parasitas que estão ali consumindo esses micro e macronutrientes ou se realmente o meu paciente tem uma anemia por falta de micro e macronutrientes, né? E aí pode ser as duas coisas também? Pode, nada impede, né? Que esses parasitas estão ali consumindo, que o meu paciente não consegue fazer hemoglobina de forma adequada. Então, por isso que é importante a gente avaliar um hemograma antes de iniciar o nosso tratamento com ozonioterapia. Por quê, pessoal? Olha só, vamos pensar. Você pegou um paciente que está te relatando exatamente essas queixas que nós falamos aqui. Então, ele relata para você que ele tem uma cefaleia crônica. Aí você começa a fazer ozonioterapia auricular, porque você sabe que vai modular essa inflamação e que vai ajudar na enxaqueca, por exemplo. Ou então, o seu paciente fala para você, se queixa, olha, eu tenho muita indisposição, eu tô muito cansado, eu termino o dia e eu não consigo realizar todas as tarefas, porque no fim do dia eu já estou esgotado. Aí você pensa, poxa, a ozonioterapia aqui vai se encaixar perfeitamente. Porque o ozônio, ele vai ativar a mitocôndria, ele vai aumentar a ATP, meu paciente vai conseguir produzir energia. E aí é positiva a ozonioterapia? Claro que é, não deixa de ser. Só que se esse paciente tiver parasita e você não conseguir tratar, o ozônio somente não vai conseguir eliminar todos os parasitas do organismo. Existem alguns estudos que até falam que o ozônio retal em altas concentrações, eles podem acabar eliminando os parasitas, tá? E eu realmente tenho uma aluna que tem um relato de caso desse, que utilizou uma dosagem maior de ozônio e a paciente acabou eliminando esses parasitas. Porém, pessoal, é preciso ter muito cuidado, né? Porque uma alta dosagem, ela pode acabar influenciando nos enterócitos, né? Que são as células que existem ali, que estão presentes no intestino. Então, eu posso lesionar esses enterócitos, ou então eu posso acabar matando as bactérias que são benéficas para o meu intestino. Então, olha como eu posso influenciar esse paciente, né, e acabar até prejudicando a flora intestinal dele ao invés de ajudar. Por isso que eu sempre, né, antes de começar um tratamento com ozonioterapia, eu preciso saber qual que é verdadeiramente a raiz daquele problema, tá? Então, eu sempre vou fazer ozonioterapia no paciente, peço um hemograma, avalio se o seu paciente não tem realmente uma anemia, avalio se o seu paciente não tem falta, deficiência de micro e macronutrientes, né? Para que você consiga repor, suplementar esse paciente
Com certeza, você entrando com uma suplementação, você sabendo identificar realmente quais são as deficiências, o seu resultado vai ser muito mais eficiente, tá, pessoal? E aí, vale lembrar, então, que antes de você suplementar, então, o seu paciente, você precisa desparasitar. Lembra que nós falamos aqui que os parasitas, eles vão se alimentar desses micro e macronutrientes? Então, vai adiantar você suplementar o seu paciente se ele estiver parasitado? Ou será que você vai estar só alimentando esses parasitas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Sim, eu preciso desparasitar primeiro o meu paciente para então entrar com a suplementação. Eu posso trabalhar junto à ozonioterapia? Posso, com certeza. Posso trabalhar em conjunto com a desparasitação. Mas eu preciso atuar na causa para que eu tenha resultados mais duradouros. Ó, a Rita falou aqui, a queixa volta, com certeza. Você vai conseguir aumentar aquela produção de ATP, o paciente vai ter uma resposta positiva? Provavelmente, porque o ozônio traz muitos benefícios. Mas, se ele estiver parasitado e tiver uma deficiência de micro e macronutrientes, somente o ozônio não vai ser o suficiente, pessoal. Eu acho que travou e voltou. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Pessoal, vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Voltou, voltou. Beleza. Vamos dar aqui continuidade. Então, pessoal, a gente já falou aqui da importância de você desparasitar, como que você consegue identificar, né? Se o paciente te apresentar um exame parasitológico, ele vier negativo, não significa então que esse paciente não tem parasita, porque vai depender muito do período que ele colheu essa amostra, se realmente conseguiu captar esses ovinhos que os parasitas depositam, ou se esse parasita então realmente está no intestino ou não migrou para outro lugar, tá? Então vale a pena a gente identificar isso. E como é que então a gente faz para identificar? Através do hemograma, tá? E aí, pessoal, quando eu vou desparasitar os pacientes, eu sempre observo também se esse paciente ele não tem uma síndrome fúngica. E eu trouxe um caso aqui muito legal que aconteceu na minha prática clínica, né? Eu tratei uma paciente que tinha uma candidíase de repetição. Nós usamos ozonioterapia, mas, pessoal, antes de iniciar o ozônio com ela, nós tratamos esses parasitas, nós desparasitamos ela primeiro. E aí, nós utilizamos uma estratégia para acabar com esses fungos, né? A síndrome fúngica, pessoal, o paciente não só ele tem sinais e sintomas como a candidíase, mas existem outros sinais e sintomas. Então, sempre que você for avaliar se um paciente tem realmente uma síndrome fúngica, existem alguns outros, né? Quais são eles? O paciente pode apresentar uma língua branca, o paciente pode ter sim esse corrimento, né, que caracteriza a candidíase, que ele tem uma coceira muito intensa, um corrimento que molha de verdade ali o paciente, aquilo é realmente muito incômodo. O paciente pode apresentar muitas caspas, né, uma descamação do couro cabeludo. Ou o paciente pode ter micose nas unhas.
Ou o paciente pode ter dermatites na pele que coçam muito, né? Porque o fungo, ele tem essa característica de fazer coçar muito, tá? E aí, como que a gente vai identificar? Na clínica, né, desses sinais e sintomas que nós falamos, vocês podem tratar sim com ozonioterapia, e aí a gente pode trabalhar com ozonioterapia retal ou ozonioterapia vaginal, ou as duas em conjunto, que também vai trazer alguns benefícios. Mas, pessoal, nós precisamos deixar de alimentar esses fungos. E fungo gosta do quê? Alguém sabe do que fungo gosta de se alimentar? Pessoal, o principal alimento que o fungo gosta, ó lá, a Lu falou aqui, açúcar e leite, exatamente. Então, quando você estiver nesse período de desparasitação, é importante que além de você utilizar ou as tinturas ou um tratamento medicamentoso, que você retire esses alimentos do que eles gostam de se alimentar. Porque senão é como se você fosse secar gelo. Você tá ali entrando com os medicamentos para poder retirar aqueles parasitas, aquele fungo, mas o fungo tá ali se alimentando. Então você acaba fortalecendo ele, entende? Então, quando você estiver nesse processo de desparasitação, é importante que você oriente o seu paciente com relação à alimentação dele. E aí falar para ele que retirar açúcar, que retirar o leite, os laticínios, o glúten também, porque no final das contas esse glúten, essa farinha refinada, ela acaba virando açúcar, então também vai alimentar esse tipo de fungos, tá? Então você retira esses fungos, trabalha com ozonioterapia e então desparasita esse paciente. Para desparasitação, existem 3 tinturas que vocês podem utilizar. Ou é a tintura, são o trio, né, que vocês trabalham juntas, que é o cravinho, a nogueira negra e a artemísia, essas 3, junto com o óleo de orégano, tá? O óleo de orégano, principalmente, ele vai matar fungos, tá? Ele tem uma ação antifúngica muito interessante, tá? Existem vários estudos que falam do óleo de orégano. Ou você pode utilizar o óleo de alho, tá? O óleo de alho também tem vários benefícios contra fungos. Você pode utilizar também para esse paciente própolis, né? Faz um shotzinho ali de própolis, ou se esse paciente tem dificuldades, né? Que o pessoal reclama bastante, principalmente quando eu falo para tomar própolis. O gosto é muito amargo, o gosto é muito ruim, não desce, não tem jeito. Você pode utilizar em forma de cápsulas, tá? Nada te impede de você utilizar o própolis em forma de cápsula. Ou você também consegue utilizar aí, fazendo essa modulação intestinal, retirando esses alimentos, desparasita através de tinturas. Só, pessoal, que a tintura ela é um pouco mais cara, né? Então, às vezes o paciente ele não tem condições de comprar. Você pode entrar com uma desparasitação medicamentosa, tá? Só que vale lembrar, pessoal, que todo medicamento, quando ele precisa ser removido do corpo, né? Eu tenho lá, o paciente fez o uso da medicação e aí agora ele precisa eliminar o restante daquela medicação. Qual que é o órgão que faz esse paciente eliminar? Ou é fígado ou é rim. Então, se esse paciente ele tiver uma esteatose hepática, por exemplo, eu já não aconselho vocês utilizarem a desparasitação de forma medicamentosa, tá? Aí vocês precisam trabalhar de uma forma mais natural. E existem também, né? O paciente também vai precisar eliminar as tinturas, só que é de uma forma menos agressiva. Então, o paciente ele consegue lidar melhor,
tá? E aí, pessoal, vocês também conseguem trabalhar com alguns suplementos que vão proteger esse fígado. Principalmente quando a gente fala de eliminar toxinas, porque esses parasitas, eles não só se alimentam das nossas vitaminas, dos nossos minerais, como eles também eliminam toxinas no meu organismo. Então, além deles estarem se alimentando dos meus minerais, das minhas vitaminas, eles acabam me intoxicando. Então, quem vai fazer a retirada de todas essas toxinas é o fígado. Então, por isso que é muito importante você trabalhar com alguns suplementos que vão ajudar a proteger esse fígado, tá? E aí você consegue trabalhar com cardo mariano, que é a silimarina, tá? 2 vezes ao dia. Você consegue trabalhar também com clorela. A clorela também é bem interessante na hora de proteger, fazer ali uma proteção hepática. Vocês conseguem trabalhar também com ácido alfa-lipoico. Também existem, né? Além dele ser um antioxidante bem importante, ele também vai agir ali protegendo o meu fígado para ele fazer a eliminação dessas toxinas que os parasitas acabam ali depositando dentro do meu organismo, tá? E aí, pessoal, essas toxinas, elas não só vão ficar dentro do órgão, tá? Não vai ficar só ali dentro do intestino, não vai ficar ali só dentro do pulmão. Elas vão para a corrente sanguínea. Então, aí é que tá o problema, pode causar vários malefícios. E existem estudos que, inclusive, fala que quando o paciente ele tem ali um parasita crônico, eles também associam a uma alteração neurológica, por exemplo. Então, vamos ver, né? Além do paciente pode ter uma falta de B12, porque realmente esses parasitas estão ali consumindo o meu paciente através dessas toxinas, ele pode também desenvolver uma alteração neurológica. Então, assim, pessoal, parasita, ele traz muitos malefícios. Então, eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Antes de você iniciar o seu tratamento, desparasite o seu paciente. Antes de você fazer uma suplementação no seu paciente, desparasite o seu paciente. Isso vai ser muito importante para que você atue de fato no resultado que você vai entregar para esse paciente, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à importância da desparasitação? Quais são os malefícios, né? Quais são a clínica que vocês precisam analisar com esses pacientes? Você usa a silimarina antes ou durante a desparasitação? Por quanto tempo? Eu utilizo a silimarina durante a desparasitação, tá? Então, enquanto eu tô ali tomando as tinturas ou fazendo o tratamento medicamentoso que seja, eu estou utilizando a silimarina. E eu permaneço utilizando ela por 30 dias, tá? Porque você vai iniciar o ciclo ou no começo do mês ou no fim do mês, vai depender muito da lua. Esqueci até de falar isso pra vocês, viu, pessoal? Antes de você desparasitar, vocês precisam verificar a lua. E aí precisa ser ou numa lua nova ou numa lua cheia. Os vermes, pessoal, é igual o gestante de verdade. Ele vai depositar os ovinhos, ele vai fazer essa expulsão dos ovos, né, dele, exatamente nas luas. Então, por isso que vale a pena vocês fazerem a desparasitação quando inicia a lua, tá? E aí, para encerrar o ciclo, por isso que a gente precisa tomar por 30 dias a silimarina, tá? Porque para encerrar o ciclo, vocês precisam, então, começar
e terminar em 30 dias, tá? Que é onde você vai pegar todas as fases da lua. Tá bom, Lu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de passar aqui pra vocês. Não, eu acho que realmente é isso mesmo. É você saber identificar, né? Se está parasitado, se o paciente está parasitado. Aí você faz, né, a desparasitação antes de iniciar os seus tratamentos, ou você pode trabalhar em conjunto, nada difere, mas o importante é você desparasitar, tá? O que você precisa sempre trabalhar antes é fazer uma desparasitação para depois suplementar, tá bom? Você poderia nos passar as doses das tinturas? A tintura, pessoal, eu trabalho numa dose de 20%, tá? Mas por que é complicado eu falar de doses para vocês? A gente trabalha com essas ervas a 20%, mas quem vai definir quantas gotas que o paciente vai tomar é a farmácia. Então, você pede para manipular 20% a tintura para 30 dias, ou se você for trabalhar 15 dias, né? Também é possível você trabalhar com ela a cada 15 dias, mas aí você faz, né, esse intervalo das luas, e aí você vai pedir para a farmácia manipular, e aí a farmácia que vai devolver para você quantas gotas que o paciente vai tomar. Normalmente, ela vem para tomar 10 gotas 3 vezes por dia, tá? A maioria das farmácias dá essa composição. Mas pode ser que mude, tá? Crianças a partir de quantos anos e quantas horas? Crianças a partir de 12 anos. 12 anos. Vai fazer a mesma dosagem de um adulto a partir de 12 anos. Existem alguns protocolos que falam, né, de tinturas para crianças, tá? Então, mas crianças, pessoal, quando eu vou desparasitar crianças, no meu filho mesmo, por exemplo, que tem 5 anos, eu desparasito ele com Anita. Porque o Anita, ele é mais apropriado para crianças, né? Ele não agride tanto, diferente do albendazol, que é um pouco mais agressivo, a forma de excreção dele. Então, eu sempre desparasito com Anita. Eu começo na lua certinha, ou na lua cheia, ou na lua nova, tá? Existem algumas tinturas que faz com crianças. Eu não tenho essa experiência, tá? De verdade, eu não faço desparasitação em criança, a não ser no meu filho, como eu falei pra vocês. E se tem alguém que pergunta como que pode trabalhar com a desparasitação com crianças, eu sempre indico o Anita, tá? O Anita, que é a ivermectina, tá, pessoal? E aí, quantas gotas, aí também vai depender muito da farmácia, se você for trabalhar com tintura. E se você for fazer de forma medicamentosa, com o Anita, aí vai ser a partir do peso, tá? Ficou alguma dúvida com relação à desparasitação, pessoal? Tem um mosquitinho aqui que tá persistente. Bom, então eu acho que é isso, né? Deixo aqui para vocês sempre essa importância, principalmente para nós que trabalhamos com ozonioterapia. Atuem na causa, sempre na raiz do problema. E a raiz do problema pode ser um parasita,
Pode ser um metal pesado, pode ser a alimentação desse paciente, pode ser a falta de micro e macronutrientes. Então, vale a pena você investigar. Investigue realmente qual é a causa, né, dessa patologia, dessa queixa. A gente sabe o quanto a ozonioterapia é benéfica para o meu paciente, mas não deixe de avaliar todas as causas para que você realmente enxergue o paciente de uma forma holística, enxergue o paciente como um todo. O paciente não se separa, principalmente o paciente, ele é alma, ele é espírito, ele é um corpo físico. Então existem várias questões que envolvem quando a gente vai fazer uma avaliação. Então não seja somente uma aplicadora de ozônio. Tenha esse olhar mais crítico, mais minucioso, mais analítico quando a gente fala, né, de tratar alguém. Porque esse paciente, ele tá depositando essa confiança em você. E a entrega de resultado é a nossa obrigação. Mas como você vai fazer essa entrega é o que vai diferenciar. Você é o que vai diferenciar a sua prática clínica, tá bom, pessoal? Então, é isso. Essa live vai ficar gravada aqui, tá? Então, quem tiver interesse em assistir ou quem sabe que alguém precisa saber disso, já compartilha ela, tá bom? Eu vou deixar ela aqui, acho que fica mais do que um dia gravada, tá? Então, se você chegou mais tarde, vale a pena assistir. Ela vai ficar aqui no nosso feed, tá bom? Pessoal, uma ótima noite a todos vocês e até semana que vem.